Queria, em primeiro lugar, dar boa tarde a todos, agradecer o interesse de todo mundo em participar desse evento e em participar desse bate-papo, para a gente trocar aqui algumas ideias. Estamos começando aqui agora a quinta edição do Asa Femme. E o Asa Femme é um espaço reservado à troca de experiências, de debates, feito e organizado por mulheres, pelas profissionais aqui do Azevedo 7, com as nossas convidadas, para a gente discutir um pouco do dia a dia do mercado, dos desafios e trazer um pouco de conhecimento aqui para todos nós. Eu sou a Daniele Cavalcante, sou sócia da área de contencioso civil e arbitragem do Azevedo 7 de São Paulo. Estou muito feliz em mediar esse evento hoje. E hoje eu vou contar com a ajuda das minhas colegas Nariman Gonzalez, advogada da área de tecnologia, mídia e telecomunicações, e também da Janaína Samogin, advogada da nossa área tributária. E o nosso tema de hoje é Profissional 5.0, Desafios na Carreira e Revolução Tecnológica. O nosso objetivo aqui hoje é debater um pouco e entender como a tecnologia vem transformando e impactando a dinâmica profissional de todos nós. Ao longo desse bate-papo, quem tiver alguma pergunta pode mandar no chat e, havendo oportunidade, no final do evento, nós faremos essas perguntas para as nossas convidadas, tá bom? E falando em convidadas, estamos aqui muito animadas em receber hoje duas mulheres fantásticas que são a Juliana Santos, supervisora de recursos humanos da XCI do Brasil, e a Marina Amaral, mentora, coach, empreendedora e especialista em psicologia positiva. Pessoalmente, vou dar aqui uma introdução ao tema, gente. Pessoalmente, eu vejo que a tecnologia, claro, ela traz uma série de benefícios. Acho que é inegável que a nossa qualidade de vida hoje é muito maior do que era há tempos atrás. Então, quer dizer, ela elimina barreiras da comunicação, ela elimina barreiras de contato, elimina barreiras de conhecimento, nos traz também vantagens no dia a dia, facilidades no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo que traz toda essa série de benefícios, a tecnologia também impõe aos profissionais que eles estejam cada vez mais antenados a respeito dos mais variados temas. Então, ao mesmo passo em que a tecnologia facilita e dinamiza o trabalho, ela também traz uma enorme quantidade de informações e estímulos que, apesar de serem benéficos, se tornam mais um nicho de cobrança sobre um profissional, e isso pode ser muito desafiante cada um de nós saber e filtrar e usar a tecnologia a nosso favor. Eu queria começar esse bate-papo com a Juliana Santos. Juliana, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. E, Juliana, você como profissional de recursos humanos, queria entender de você, na sua visão, quais são as principais mudanças ou adaptações que as empresas devem implementar para acompanhar a transformação que o mercado vem atravessando diante desse momento de inovação? Bem, até como experiência da própria Shiseido, enfim, a empresa ao qual eu estou à frente, né, de recursos humanos, a gente teve que fazer uma adaptação muito rápida. Então, eu acho que o ingrediente principal para a gente conseguir se adequar a essa evolução tão rápida, né, frente à pandemia, a tudo que vem acontecendo há tanto tempo, né, a gente já está há 1 ano e meio nessa pandemia, né, enfim, nesse formato de trabalho que a gente teve que evoluir. Acho que o que a gente não evoluía em 10 anos, a gente acabou evoluindo em meses, porque a gente teve que se adequar à nossa nova realidade, né? Então, acho que a tecnologia, ela trouxe para nós, era uma coisa muito tímida, e ela passa a ser algo que conseguiria evoluir muito o nosso trabalho. Então, num primeiro momento, acho que a cultura organizacional da empresa era importante, a gente estar muito bem alinhado, muito bem antenado no sentido de não deixar a comunicação se perder, de não deixar que os projetos, as datas se perdessem ao longo do tempo, mesmo a gente trabalhando cada um na sua residência. Então, foi algo que a gente não vai voltar a uma normalidade, a nossa normalidade a partir de agora é isso, e a tendência é cada vez melhorar e a gente ter uma certa cobrança com relação a isso, mas acho que a organização, a disciplina, faz com que a gente consiga acompanhar toda essa mudança. Juliana, muito obrigada pelas contribuições, acho que foi bastante proveitoso aqui.
E aí, assim, nesse contexto, eu queria te perguntar também quais são as habilidades, né, os conhecimentos e até comportamentos que você acredita que sejam buscados nos profissionais de hoje em dia? Uma das características que a gente vem buscando desenvolver em todos os nossos funcionários, até porque a gente não tinha uma cultura, por exemplo, de home office, né? É a questão da disciplina. Acho que se a gente não tiver uma disciplina, a gente se perde em horário, a gente se perde em agenda, a gente marca uma reunião 9 horas da noite, né? A gente acaba não tendo uma qualidade de vida e não é isso que a empresa quer para o nosso funcionário. Então, uma das coisas que eu sempre oriento e sempre converso com os nossos funcionários é isso. Primeiro é a disciplina com relação ao seu trabalho e organização. Segunda coisa é a resiliência e a flexibilidade. Acho que a gente pode se adaptar, né? A gente, por exemplo, tem um horário núcleo de trabalho, então um dia que está mais tranquilo, você fecha o notebook mais cedo, o dia que você precisa se dedicar, tem um projeto, você vai se dedicar e vai trabalhar até mais tarde. Então, isso faz com que, essa flexibilidade faz com que você torne o trabalho de forma leve, né? Agora a gente vai passar por uma nova adaptação, que é o modelo híbrido, então é uma outra mudança cultural para a nossa empresa, então acaba que são características muito fortes, né? E quando a gente faz a contratação de um novo funcionário, a gente também faz essa abertura, ele já chega nesse novo clima organizacional, né? De contar com essa flexibilidade, contar com o dinamismo, né, de você entender que, por exemplo, às vezes você está no escritório com 2 pessoas, mas tem uma parte da equipe que está em casa, manter também essa ligação com quem está em casa, com quem está no escritório. Então, aos poucos a gente vai se adaptando a essa nossa normalidade, né? Certeza. E é bastante enriquecedor ouvir aí tudo que você tem para compartilhar conosco, você que tem essa visão mais aí de recursos humanos. Acho que Sim. com certeza a gente tem muito a aprender, por mais que a gente esteja já há mais de um ano nesse momento aí de pandemia e aprendendo a trazer essa realidade aqui para casa, ainda tem muito que a gente precisa aprender realmente, e te ouvir é muito positivo. E aí eu Claro. Desculpa, deixa eu só complementar. Imagina. Eu acho assim, a pandemia foi até muito fácil da gente lidar, porque como a gente não sabia o que era, então todo mundo, vamos dizer, é home office, acabou, não tem meio termo. A gente não vai trabalhar e pronto. Então foi algo que culturalmente a virada da chave foi muito rápida e foi muito fácil. Eu acho que foram as adversidades e os acontecimentos naturais da vida, e a gente não está num ambiente de escritório, num ambiente corporativo, que faz a gente cada vez mais assim, repensar a forma como a gente vem trabalhando. Então, essa readaptação a todo momento. Então, um mês eu tinha uma situação, outro mês eu tinha um pedido de demissão, outro dia eu tinha que fazer um recrutamento, como que eu vou fazer uma avaliação, por exemplo, de Excel, somente por computador, eu não vou estar frente a frente com o candidato. Então, foram adaptações que a gente veio fazendo ao longo do tempo e que está dando super certo. Acho que tá bacana a caminhada. Com certeza. Não, eu te agradeço mais uma vez e aproveitar aí para passar a palavra para a Janaína. Oi, Nari, tudo bem? Oi, Olá. pessoal. Boa tarde. Ju, só aproveitando o gancho que você deu aí, eu acho que é importante o que você falou, porque você, como profissional de RH, acho que você teve que se adaptar a fazer os processos seletivos, né? Sim, foi. Então, ou foi seja, muito... se adaptar para fazer o processo seletivo adaptado. Sim, sim. Foi algo assim. Assim, acho que o pedido de demissão de um funcionário já foi algo que me assustou. E agora? Como que eu vou fazer? E quando a gente tinha que fazer um desligamento, enfim, porque era inviável como permanecer com aquele funcionário, então a gente começa. Como que eu vou liberar a FGTS? Como que eu vou fazer a homologação? Então, assim, a gente tinha que se adaptar e tudo muito rápido, porque a gente tinha 10 dias para orientar de rescisão. Então, o RH, eu costumo dizer que a gente trabalha muito com prazo, e aí, então a gente tem que pensar muito rápido. Não tem tempo para a gente, não, eu vou meditar, não tem. Eu tenho que orientar aquele funcionário, quem está entrando e quem está saindo. Então, foi uma adaptação. Eu vou te dizer que a resiliência foi algo que muito rápido. Rápido, vamos se adaptar. Então, chegou até um momento que eu falei, eu preciso parar, senão daqui a pouco sou eu que vou sofrer com tudo isso, porque era uma pressão, né? E aí eu esperava o governador fazer um pronunciamento para poder orientar
terminava o pronunciamento, eu recebia uma mensagem, como é que vai? A gente vai voltar, não vai voltar? E não, mais um mês em casa, mais 2 meses, 3 meses. Então, foi algo que, no final das contas, eu posso dizer para vocês que tem sido muito prazeroso, né, como profissional de RH, porque a gente consegue enxergar uma evolução, né, dos nossos funcionários, a gratidão pela empresa ter cuidado, ter respeitado e ter deixado a gente home office faz com que o funcionário olhe e fala, poxa, eu não perdi primeiro meu emprego, segundo, a empresa cuidou, terceiro, a gente está voltando com segurança. Então, isso é muito bacana. É isso aí. É muito legal. E, gente, agora, Ju, obrigada pela sua contribuição, Por foi nada, enriquecedora imagina. mesmo, como a Nari colocou. E vamos lá, vamos falar com a Marina agora, a Marina Amaral. A Marina é mentora, coach, especialista em psicologia positiva pela Universidade de Harvard. Então, a Marina tem muita coisa para contribuir com o nosso bate-papo aqui, tenho certeza. E aí, eu pessoalmente, além de amiga, né, sou admiradora da Marina, como pessoa e como profissional. Então, assim, me coloco aqui até para fazer essa pergunta de uma forma muito pessoal, né? Então, vou chamar ela de Má, gente. Se eu soltar um Má aí, todo mundo já sabe que é isso aí, tá? Ô, Má, então vamos lá. Ó, com essa quantidade de informação disponível, essa situação que a Ju colocou para a gente aí, o que o profissional 5.0 pode fazer para equilibrar essa situação, o lado pessoal e o profissional sem sofrimento? O que você acha disso aí? Eu dei uma risada aqui, porque essa pergunta vale $1 milhão, né, ou mais, né? O que eu faço para equilibrar a vida pessoal e profissional? É claro que eu vou precisar escolher, né, algumas poucas coisas aqui para a gente trocar e que elas realmente sejam valiosas, mas a gente poderia fazer um seminário de dias, né, ou escrever um livro só a respeito disso. Me apresentando um pouquinho melhor, mais para trazer um contexto, gente, eu sou advogada também. Advoguei durante muitos anos. Em 2013 eu fiz uma transição de carreira e me tornei empreendedora, né? E de lá para cá eu fundei 3 empresas, as 3 empresas continuam acontecendo. A primeira empresa que eu fundei, a Aura Clara, ela é a empresa que mais se inovou e, assim, na história da minha vida que eu conheço, assim, a gente fez muitas inovações. A Aura Clara começou com uma clínica física de saúde e bem-estar, hoje é uma plataforma de soluções digitais que leva saúde para dentro das empresas, que leva bem-estar para dentro das empresas. A gente já esteve presente em mais de 70 empresas desde que a pandemia começou. E eu também tenho outras 2 empresas, enfim. E como empreendedora, né, por que eu estou trazendo esse contexto? A mudança é, assim, a maior certeza da vida de um empreendedor, né? Você decide empreender movida por um propósito, né? Ou pelo menos deveria começar a empreender movida por um propósito, porque senão vai ficar bem difícil você dar conta. E tudo aquilo que você assume como premissa, ou quase tudo aquilo, vai mudando, então você precisa aprender a ressignificar e a criar a arte, né, de construir propósito e sentido na medida que você caminha, né? E você vai desmistificando essa coisa que o propósito é salvar a humanidade, né? Eu fui essa pessoa, né, que achava que salvaria a humanidade aos 28 anos. E depois você vai entendendo que não, que na verdade você vai fazendo o melhor que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Mas o que eu quero falar para vocês, eu pensei em 5 aspectos, assim, para a gente lidar com a mudança que acontece no mundo, com a revolução tecnológica, com as exigências e com qualquer transformação, porque na vida humana, a gente tem desafio, 100% das pessoas, quem tem mais dinheiro tem muito desafio também, quem tem menos dinheiro tem muito desafio também, a gente fica criando várias ilusões, né, de que a vida do outro é melhor. A felicidade tem um teto, né, assim, não é quando você compra o 15º carro, você é 15 vezes mais feliz, isso não existe, chega uma hora que todas as suas conquistas materiais, os seus reconhecimentos, as suas medalhas, não fazem mais diferença nenhuma, porque você, como humano, tem família que adoece, você tem expectativas que são frustradas, você falha, não há como viver sem falhar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui eu vou falar da autocompaixão, eu vou falar da curiosidade, eu vou falar do mindset, eu vou falar da felicidade e eu vou falar da autenticidade, tá? A autocompaixão, gente, assim, num lugar muito rápido,
é a capacidade que a gente cria de se reconhecer como humano, né? A gente está muito acostumado a viver nesse mundo competitivo, mas a vida não é uma competição, na verdade. A gente sofre muito com competição, a competição desgasta, a competição desconecta a gente da nossa própria essência, porque o humano veio para estar junto, né? E quando a gente compete, a gente vive um processo doloroso que é de inflar o nosso ego e rebaixar o ego do outro. Isso promove distanciamento, isso promove solidão. Por isso que a gente trabalha junto e sente solidão, por isso que a gente deprime. E a autocompaixão, o que eu falo, né, sobre a alta performance sem pirar, nasceu muito dos meus estudos da autocompaixão. Eu tenho a minha musa, que é a Kristin Neff. Quem não leu ainda o livro dela, ela tem um livro chamado Autocompaixão. Ela acabou de lançar um novo livro agora, que ainda não foi traduzido, que é o Autocompaixão 2.0. Ela é a maior autoridade de autocompaixão no mundo. Vários estudos científicos foram realizados, inclusive com grandes líderes, onde ela diz que quando a gente consegue construir a autocompaixão, a gente se torna muito mais capaz, né? A gente se torna muito mais corajoso, muito mais potente, porque a gente tem medo do fracasso, né? A gente tem medo do que as pessoas vão falar. E o medo do fracasso vem desse lugar da gente não poder fracassar, que vem desse lugar da gente não poder viver a nossa própria humanidade. E aí, como a gente não pode fracassar, a gente fica fazendo um monte de coisas, trabalhando demais, se exigindo demais, se autocriticando demais, e isso leva a uma desconexão de nós mesmos, que leva ao quê? Ao burnout. A prática da autocompaixão, ela tem um caminho científico. Nesse bate-papo eu não vou conseguir compartilhar aqui com vocês, mas depois quem tiver curiosidade pode me seguir nas minhas redes, esse é meu tema central. A autocompaixão, ela faz esse convite da gente agir com coragem, da gente aceitar as nossas fragilidades e aí a gente se tornar muito mais potente, né? Então, acho que profissional 5.0 precisa ser autocompassivo, os líderes, né, dos tempos atuais precisam ter autocompaixão, porque senão eles vão se desgastar, eles não vão liderar ninguém e eles vão contagiar as pessoas para um caminho que não vai trazer a potência e o melhor delas, porque o melhor caminho é a gente trabalhar da nossa humanidade, né? Porque quando a gente se arrisca, algumas coisas podem não funcionar num primeiro momento. Aí eu vou para o segundo ponto, que é a mentalidade, que é o mindset. Gente, não importa o que esteja acontecendo, o grande fator é como a gente processa o que está acontecendo, é como a gente processa todas as informações que a gente está vendo. É o processar, e quando a gente processa, a gente passa pelo nosso repertório de vida, a gente passa pelos nossos dilemas, a gente passa pelas nossas crenças. Então, é muito mais sobre autoconhecimento, né, e consciência também do mundo, do que excesso de informação. O problema não é o excesso de informação. O problema é qual que é a informação que faz sentido para mim. Qual é a informação que eu escolho prestar atenção, que eu escolho me aprofundar. E eu não sei qual que é a informação que faz sentido para mim se eu não sei quem eu sou. Quem de mim? Quem sou eu nesse momento agora? Né? Eu brinco que eu fui estudar a felicidade no momento mais triste do mundo e de fato me ajudou muito, porque eu tinha um bebê de 6 meses, o meu ecossistema de empresas me gerava R$100 mil de custo fixo, né? E todas temporariamente fechadas, e mais de 300 pessoas coligadas entre colaboradores, assim. Eu não podia querer ser uma supermulher, porque eu só era uma mulher lidando com muitos desafios. E a melhor opção que eu tive, eu tinha várias, eu podia pirar, eu podia fazer várias coisas, eu podia levantar a mão e falar, gente, me interna, porque eu acho que ficar no hospital nesse momento vai ser a melhor saída. Mas eu escolhi falar, quem sou eu no meu melhor agora, e o que de melhor eu posso extrair dessa oportunidade, de cada uma, o que de melhor eu posso extrair desses desafios todos. Porque é possível a gente extrair grandes oportunidades, né? Viktor Frankl, que é o maior autor de propósito e sentido do mundo, ele tem uma frase muito forte que ele diz o seguinte: podem tirar tudo de um homem, exceto uma única coisa, a liberdade dele escolher a atitude dele em qualquer circunstância da vida. E o Viktor Frankl foi um psiquiatra médico que ficou preso em 5 campos de concentração, então ele não falou disso de um lugar bacana, né? Ele falou disso de um momento muito mais complexo do que esse que a gente está vivendo. Então, o quanto você vai escolher, o quanto que as informações vão afetar você ou não,
tem muito mais sentido com quanto você se conhece e quanto que você escolhe na medida que te conecta ou não. Porque quando você sabe que isso não vai fazer diferença para mim, não tenho que me preocupar. E outra, eu não controlo. Por quê? E aí tem a curiosidade, né? A curiosidade, eu acho que é um convite importante, principalmente para as pessoas que olham para a revolução tecnológica, né? Para as adversidades. Meu Deus, agora eu tenho que entrar no Zoom, né? E se eu olhar para isso com olhar de curiosidade, como que pode ser entrar no Zoom? Será que vai ser difícil? Será que eu vou rir de mim mesma? Gente, será que eu vou falar uma besteira? Como que vai ser essa experiência? Como que eu posso viver? Eu tenho que fazer uma reunião e tenho que, sei lá, falar uma língua que eu não sou fluente. Cara, como que pode ser eu, de repente, assistir 5 seriados nessa língua? Qual que é a curiosidade que eu coloco, né? E quando eu falo de curiosidade, às vezes as pessoas têm dificuldade de assimilar qual que é, né, a relação da curiosidade com o ponto. Tem uma metodologia, que é a metodologia de felicidade, que nasceu em Harvard, né, que é Spire. Dentro do Spire tem a dimensão espiritual, física, intelectual, relacional e a emocional. A intelectual é o quanto que a gente se coloca aberto, open mind. Quanto mais aberto eu tiver e quanto mais eu desenvolver o meu intelecto, mais bem-estar e felicidade eu gero, porque o cérebro humano gosta de se sentir engajado. Essa ilusão que a gente tem que a gente vai aposentar e botar aquele chinelinho lá como chama aqueles negocinhos de plumas? Pantufa. Aquelas pantufas, e vai ser feliz, não vai. A gente vai entrar em solidão, a gente tem que estar em constante movimento, né? E a gente tem que olhar para a vida com curiosidade. Como que pode ser aprender isso? Né? E a mentalidade, que é uma das outras coisas, eu não sei quem conhece a Carol Dweck, ela é autora do Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Assim, para mim é leitura obrigatória para quem está no mercado de trabalho, obrigatória. Ela fala coisas incríveis, ela tem um capítulo dedicado a cada uma, né, aos atletas, aos relacionamentos, ela tem um capítulo gigantesco sobre liderança, e assim, ela fez estudo pesado sobre sucesso, sobre fracasso. Ela tem um TED também, que eu recomendo vocês, que chama O Poder do Ainda, que é maravilhoso, mas basicamente o que ela fala é o seguinte, que por vários motivos a gente foi condicionado a ter essa mentalidade fixa, né, que é ou eu sou inteligente, ou eu não sou inteligente, né? A gente aprendeu a reconhecer muito o talento, né? Afinal de contas, assim, atira a primeira pedra quem nunca escondeu o esforço, né? Assim, não quero falar que eu estou me esforçando, trabalhando até meio-dia, até meia-noite para conseguir fazer isso, porque a gente não valoriza o esforço, a gente só valoriza o sucesso, né? A gente só valoriza o pódio, a gente só valoriza o glamour. Mas o que ela descobriu é que a gente é capaz de se desenvolver em tudo o que a gente quiser. Que as pessoas que valorizam muito o sucesso, elas são pessoas do ou, né? Ou é uma coisa ou é outra, só que o mundo não é ou, o mundo é e, né? O mundo é e ainda, eu não sei isso ainda, né? O mundo está de cabeça para baixo e eu posso descobrir coisas diferentes para fazer. Isso é mentalidade, né? Isso navega pelo que eu falei do processar, né? A gente precisa começar a entender que a dificuldade, ela tem essa cara porque eu estou dando essa cara para ela. Porque eu escolho dar essa cara para ela. E dentro da mentalidade, o grande convite que ela faz é a gente treinar a mentalidade de crescimento, né? Ela basicamente classifica todos os humanos em 2 mentalidades. A mentalidade fixa, que é essa que se relaciona a características fixas das pessoas, né? Então, ou é uma coisa ou é outra, ou a mentalidade de desenvolvimento. E para a liderança, ou para quem está no mercado de trabalho, é fundamental ter a mentalidade de crescimento, porque ela parte desse lugar, assim, talvez eu não saiba ainda, mas eu posso conseguir. A gente vai tentar, e se não der certo, a gente pode tentar de novo e fazer melhor. Os líderes que têm mentalidade fixa são líderes que eles bloqueiam a capacidade de inovação da empresa, porque como é sempre uma coisa ou outra, na cabeça dele, se ele for se inovar, se ele for se arriscar e alguma coisa der errado, vão falar que ele é um fracasso, um fracassado. E como ele tem mentalidade fixa, ele vai falar, meu Deus, eu vou ser um fracassado para sempre. Então, eu acho que
é um convite que fica para todos nós, porque todos nós temos a mentalidade fixa, infelizmente, né? A gente veio de uma educação que dava parabéns quando a gente tirava 10, né? A gente não tinha muito reconhecimento enquanto a gente estava se esforçando. E, por fim, gente, sobre a felicidade, que vem desse caminho da autenticidade, né? Eu acho que navega por tudo isso. Quando a gente encara a vida como ela realmente né? Sem nem pôr em tirar, quando a gente olha para a vida com atenção plena, quando a gente não se apega só ao que de pior está acontecendo, quando a gente consegue lidar com o nosso viés negativo, porque o ser humano tem o viés negativo, isso está no nosso DNA, tem um monte de estudo também sobre isso, a gente precisou ter o viés negativo para sobreviver, quando a gente estava lá na savana caçando, a gente não podia chegar otimista para caçar, né? E uma árvore balança, a gente está assim, deve ser um esquilo querendo brincar comigo. Não, eu preciso achar que é um predador, que eu vou morrer se eu não tomar uma atitude. E a gente carregou esse viés da negatividade, mas existe o né? E a gente pode simplesmente promover a neuroplasticidade, você já deve ter ouvido falar disso, agradecendo, cultivando uma mentalidade positiva, uma mentalidade de crescimento, tendo autocompaixão, lembrando que a gente não é robô, que está tudo bem errar, que está todo mundo junto, 100% de nós aqui, 100% das pessoas do mundo agora estão tristes por alguma coisa. E essa felicidade que eu estou falando não é ausência total de tristeza, não. É a habilidade que a gente tem de construir sentido e propósito enquanto a gente caminha, de ressignificar as coisas, de rir da gente mesmo, de ter esse olhar curioso, de fazer todo esse caminho que eu falei. Afinal de contas, né, felicidade, de um jeito assim para sair dessa coisa do subjetivismo, é o contentamento que a gente gera enquanto a gente está buscando ser melhor, dentro do que a gente consegue, né? Então, eu acho que para o profissional 5.0, que se inclui todos nós, né, que está vivendo essa revolução, e não pela revolução tecnológica, porque tudo vai continuar em constante mudança. A gente, depois que acabar esse bate-papo, a gente já não é mais o mesmo. Então, a gente também fica se apegando que é ao coronavírus, é a tecnologia. Não, gente, as coisas estão mudando sempre. Se não é uma coisa, é por outra. Né? O quanto que a gente quer acompanhar essa mudança, a gente se reconhecendo e a gente entendendo que a gente também muda, né? Quem de mim nasceu com essa pandemia, quem de mim chegou aqui hoje, quem de mim sai daqui, né? A gente se permite ter todas essas conversas internas. Falei, gente, falei um monte de coisas, desculpa aí se eu estourei o tempo de vocês. Marina, não, imagina, tá dentro do esperado. Obrigada, só tenho que agradecer só. Pelo que eu entendi, então, acho que a chave aí é a autocompaixão. Né? Eu acho que é o primeiro passo, diria. É o primeiro passo, mas não tem primeiro, melhor ou pior, né? Eu acho que tem um misto das coisas. Eu acho que se a gente for falar de uma única coisa, eu diria autoconhecimento, que envolve tudo isso. Né? Aí a gente resume melhor. Acho que a passada é maior no autoconhecimento. Acho que a autoconhecimento é uma passada grande, aí a gente ganha muito, né, com isso. Mas, Má, vamos lá, então vamos falar de outro tema aqui. Nesse sentido, essa revolução tecnológica, a gente acabou criando uma dependência da tecnologia, né? Então, e tudo a gente acaba fazendo por plataforma digital, etc e tal, e acaba sempre utilizando todos os meios que a revolução trouxe para a gente poder se comunicar. Eu acho que tudo aquilo que era muito distante acabou ficando mais próximo, né? E isso traz coisas positivas e também traz coisas negativas, né? Penso eu. Então, eu queria saber, assim, como você pensa, como que você acha que esse profissional super antenado, ele pode utilizar, né, as habilidades que ele adquiriu nesse período de pandemia, para lidar de uma forma positiva com toda essa demanda, com tudo que veio aí. Eu acho que você acabou, no frigir dos ovos, você respondeu muita coisa antes, né, do que a gente está conversando aqui, você falou bem aí. Mas eu queria que você desse um enfoque, assim, para falar mesmo dessa questão da pandemia. O que você traz para a gente aí, dessa situação, desse distanciamento forçado, como que a gente pode utilizar de uma forma positiva? Com certeza absoluta, eu passaria por tudo, pela autocompaixão, pela mentalidade, por tudo isso, né, que a gente conversou.
E eu acho que, assim, para trazer um exemplo bem prático, né, que nem quando a gente está fazendo um processo de emagrecimento, sei lá, pensa que você foi para nutricionista, o que é mais fácil? A nutricionista falar para você o que você tem que tirar, né, você se sente mais motivada em restringir a tua alimentação ou talvez em experimentar coisas novas? Ela falou assim, Marina, ó, você não precisa sair tirando as coisas, que tal experimentar coisas novas? Pode ser que seja mais fácil experimentar alguma coisa nova, não acha? A gente também pode fazer isso no nosso dia a dia, porque a verdade é que todos os dias vão ter altos e baixos em 24 horas. Então, a gente também não pode ficar naquele lugar assim, ai, qual que é o emprego ideal? Qual que é o lugar que eu vou trabalhar menos? Qual que é o lugar que eu vou ter menos dor de cabeça? Não existe, gente, porque é tudo sobre humano. Não é o trabalho, né? Você vai mudar 50 milhões de vezes de trabalho. Você vai ser empreendedor, vai ser advogado, você vai enfrentar desafio. Você também, por exemplo, cultivar intencionalmente pequenas emoções positivas durante o seu dia. A gente não se esquecer que a gente pode cultivar, ter descargas de felicidade durante o dia, né? Se eu perguntar para vocês, né? Até eu queria pedir para vocês usarem o chat, ou Jean, você também responder aí, todo mundo, a Ju, toda a Nara, a Dani. O que vocês podem fazer na rotina de vocês, no dia de vocês, que só depende de vocês, de mais ninguém, para o dia de vocês ser só 2% mais feliz? Pensem assim em coisas bem simples para que o dia de vocês seja só 2% mais feliz. Nossa, eu te respondo de imediato, assim, eu tô com um refluxo, tipo, se eu tomasse um café hoje ia ser ótimo para mim. É uma coisa simples, né? Mas que faz falta quando a gente tira, né? Faz parte da rotina, acabei tirando. Vai um pouquinho mais fundo, assim. Além? O que te tira um sorriso? O que preenche o teu coração? O que te emociona? Tomar um café com um amigo, vai. E Jean fechou no café. Aumentou o café. Eu fechei no café. O que mais, fechei gente? no café. Ó, geralmente, para vocês terem uma noção, a gente pede uma lista de 10 coisas, hein? Eu só pedi 3. É muita coisa. Eu acho que é bacana, assim, eu tento fazer isso, eu e meu marido em casa, acho que, assim, pequenos agrados ao longo do dia. Vem sendo muito difícil trabalhar, enfim, em casa, o clima pesa, uma hora o ambiente pesa, a roupa que você está vestindo pesa, tudo fica mais cansativo, por incrível que pareça, né? Você está no conforto do seu lar, mas tudo parece mais cansativo. Então, acho que pequenos agrados, um chocolatinho que um entrega na mesa do outro, um recadinho. Gentileza. Pequenas gentilezas. Ah, vou fazer o almoço para você hoje, fica aí sossegado, deixa que eu preparo. Ou deixa eu levantar, deixa eu caminhar meia hora e voltar melhor. Porque às vezes eu, pelo menos, sinto muito isso, que tem um determinado momento de bloqueio, né? Parece que a mente não evolui mais e você vê aquela quantidade de e-mails, aquela quantidade de ligações e mensagens. Então, acho que às vezes um momento de pausa é necessário para você voltar com a força redobrada, né? Mas eu acho que, para mim, pessoalmente, acho que as pequenas gentilezas são que dão aquele sorriso, ou às vezes um vídeo do sobrinho que chega no WhatsApp, você para e vê. Perfeito! Acho que é meio por aí, assim, pelo menos funciona para mim. Ô, Dani, eu vou complementar um pouquinho, assim, essa nossa rotina, né? Porque nós mulheres, assim, é difícil. O marido ajuda, a gente tem alguém que ajuda na limpeza da casa, mas o batidão é nosso, né? A responsabilidade maior é nossa. Então, é filho, cachorro, a compra do mês, enfim, tudo isso tem que administrar. Além disso, o nosso trabalho, além disso, a nossa vida pessoal, é ir fazer uma unha, é tirar a sobrancelha. Então, tudo isso são cuidados, são pequenos agrados que a gente também tem que fazer para olhar para nós, né? E aí eu vinha numa levada bem tensa aqui em casa por conta de louça na pia, porque eu trabalho na sala olhando para a louça. E meu marido tá lá fora na varanda. Então eu falo... Pressão contínua. Aí eu fico olhando, olha, minha pia tá cheia de louça, minha pia tá cheia de louça. Aí a gente decidiu fazer um agrado para nós. Nós compramos uma lava-louça. Minha mãe, que absurdo! Vocês não lavam nem mais louça. Eu falei, a gente não tem tempo. Mas eu vou te dizer que é um prazer tão grande ver a lava-louça funcionando. Dá uma sensação de meta concluída, sabe? Uma sensação gostosa, que enquanto a lava-louça está funcionando, a gente está tomando um café, eu estou assando um pão de queijo, então a gente acaba se dedicando para outras coisas que talvez a gente não tenha essas pequenas gentilezas, né? Porque a gente fica naquela pressão, tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que fazer não sei o quê. Então, o dia a dia fica tenso, mas assim, são pequenas gentilezas e que faz total diferença no dia.
A gentileza é uma das 10 emoções positivas elencadas pela Barbara Fredrickson. Ela é também uma estudiosa, a maior estudiosa de emoções positivas, e ela elenca outras, a gratidão também, né? A gente agradecer intencionalmente alguém, a gente se agradecer, a gente chegar ao final do dia e falar o que de melhor eu fiz hoje, né? O que eu fiz de bom hoje? Porque a gente geralmente só se cobra. O contentamento, né? A gente praticar atenção plena, e aí cada um pratica atenção plena como quiser, o orgulho, a alegria, né? Para mim, desde que eu me tornei mãe, os momentos de 1% a mais de felicidade são aqueles 5 minutinhos ali, deixa eu ver a carinha do meu filho, né? Quando ele está por perto. Enfim, assistir um vídeo, foi maravilhoso isso que você falou, viu, Dani? A gente, às vezes, indica as pessoas terem o kit primeiros socorros, assim, sempre ter umas fotos das melhores viagens, vídeos fofos, música, ouvir música pode ser esse momento. Ter uma lista de podcasts inspiradores. Sabe quando você está cansada, a coisa não vai? Gente, não adianta, você está oprimindo, né, o seu cérebro. Dá um relax, então deixa uma coisa já organizadinha, assim, que você vai pular para lá quando você estiver muito estressada, muito chateada, muito frustrada, e assim, gente, pedir ajuda, cara, se colocar vulnerável, ligar para amiga, para amigo e falar, olha, deixa eu trocar uma ideia, né? Eu acho que essas são algumas dicas, assim, que eu posso dar no dia a dia, assim, né, como prática mesmo. Marina, valiosíssima aí as suas colocações, não tenho nem o que falar, Mar. É sempre bom te ouvir, né, em todas as circunstâncias. E aí agora eu passo a palavra para a Dani, eu acho que ela tem alguma pergunta para fazer para a Ju também, né, Dani? Uhum. Obrigada, Jana, obrigada. Vou entrar no mar também. Obrigada, Mar. É isso aí, vamos, a gente está em casa. E eu pensei aqui numa pergunta para a Juliana também, depois de tudo isso que a gente ouviu, você acha, Ju, que as empresas ainda têm uma certa dificuldade em lidar com a questão do trabalho à distância? Você, né, recursos humanos, imagino que você tenha contato também com outros profissionais da área. Eu pelo menos na minha visão, acho que as empresas têm um pouco de dificuldade ainda de lidar com o home office. E aí, com esse trabalho à distância, eu queria entender como você acha que o profissional pode se portar ou o que ele deve fazer para criar esse vínculo de confiança com a empresa, para a empresa, de repente, receber de uma forma melhor esse momento novo, né? Porque eu acho que mesmo com a pandemia passando e as coisas voltando ao normal, acho que a gente não volta 100%, né? Acho que todo mundo achou um lugar comum ali em que trabalhar à distância pode ser interessante, pode ser bacana, tem o seu lado bom também, acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então, queria entender, na sua visão, o que o profissional pode fazer para a empresa receber esse momento de uma forma adequada? Tem uma postura de trabalho diferente que eu possa adequar para conseguir fazer a empresa confiar em mim, vamos colocar dessa forma? Foi algo muito desafiador no início da pandemia, porque junto com... enfim, vou falar pela experiência própria, né? Então, a gente tem um pilar de RH, que é o People First, então são pessoas em primeiro lugar. Então, com a pandemia, não tinha o que fazer. Nós fechamos o escritório e dia 16 de março nós fomos para casa. E a partir daquele momento, a gente tinha que administrar como manter reuniões, como manter a qualidade, a entrega e ainda manter o funcionário, de certa forma, muito conectado com a empresa, né? Então, eu acho que a comunicação transparente com o funcionário, a gente começou a passar alguns tipos de números, de situações, reuniões gerais que a gente começou a fazer esse ano, passando como que está o departamento, como que está a área. Então, isso faz com que o funcionário se sinta, mesmo distante, próximo. Então, essa conexão a gente não perdeu. A gente teve uma readequação na nossa agenda com relação a entregas. Então, tudo que estava programado para 2021, para 2022, a gente colocou na frente porque era primordial, era algo muito forte, que, por exemplo, era o nosso e-commerce. Então, essa adequação fez com que a gente se conectasse cada vez mais. Então, eu acho que uma comunicação transparente e o funcionário saber o seu devido papel e saber que ele faz parte da engrenagem fez com que a gente conseguisse passar confiança tanto para a empresa e a empresa conseguisse passar uma confiança de garantia de emprego para o funcionário, né? Eu, por ser uma empresa de origem japonesa, que tem essa questão muito de bater o cartão, ficar no escritório, ir para casa, tudo muito certinho, era
era algo que a gente não imaginava que aconteceria tão cedo na Shiseido. E hoje já é bem-vinda, já é bem quista por todos, porque a gente sabe que a qualidade pode ser mantida, e muito pelo contrário, a gente conseguiu entregar até coisas mais rápido do que a gente imaginava, mesmo trabalhando em casa. E aí a gente vem com um projeto agora, para outubro, novembro, a gente implantar o sistema híbrido para que tenha essa flexibilidade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então fica bom para os dois lados, né? Então acho que quem conseguiu acompanhar, quem foi resiliente, quem foi flexível, enfim, conseguiu reconhecer o lado da empresa, porque eu preciso do seu trabalho, eu preciso da sua mão de obra. Em compensação, eu estou entendendo que eu preciso cuidar de você enquanto empresa, eu preciso te dar segurança. Então, dos dois lados fica bom, né? Maravilha. Acho que é isso mesmo, Ju. Acho que é um momento de adaptação dos dois lados, né? A gente não pode esquecer isso. Eu acho importante também o profissional se preocupar também com isso, né? De se fazer presente, até um pouco linkando com o que a Marina falou, essa sensação de pertencimento, para a gente se fazer conectados, se fazer presentes, para humanizar cada vez mais essa relação, por mais que agora a gente esteja à distância, né? Uhum. E acho que aproveitando esse tema, eu queria fazer uma pergunta para a Narimã. Narimã foi contratada à distância, iniciou o trabalho aqui na nossa equipe à distância. Então, queria ouvir de você, Nari, como é que foi esse processo? E como você acha que, tanto para você, como para a empresa te receber, como é que foi isso? Conta um pouco das suas aflições nesse meio do caminho. Bom, acho que linkando muito com tudo isso que a Juliana e a Marina falaram, também vou chamar de Má aqui, então... Pode chamar de Ju também, viu? Ju também. Então, acho que linkando com tudo isso que vocês mencionaram, confesso que, assim, no início eu tive muito receio, né, de como que seria essa entrada, porque realmente a gente quer sentir essa sensação de pertencimento, como a Marina falou, então... você entrando à distância, você não sabe muito bem como vai ser isso. E eu fui super bem recebida, então, logo na primeira semana, a gente já teve ali algumas rodadas de reuniões. Naquele momento, a gente fez tudo online, via Teams também, então, a gente foi fazendo algumas rodadas, e na primeira oportunidade que a gente teve, a gente já combinou de ir ao escritório, até porque a gente já trabalhava nesse sistema de rodízio. Então, apesar de, num primeiro momento, ter sido tudo online, a gente também teve essa preocupação de se encontrar pessoalmente no escritório. E em todos os momentos eu me senti extremamente acolhida, não só do ponto de vista, né, humano, realmente, mas também do ponto de vista operacional, né, de sentir que eu estava entendendo como os processos funcionavam. Então, todo mundo se preocupou em trazer quem eram os responsáveis por cada uma das coisas, quem que eu poderia procurar em cada situação, ou quais eram os principais clientes que eu ia atender. Então, enfim, desde o primeiro momento, acho que tudo isso foi uma preocupação de toda a equipe, que também todo mundo quis se apresentar, e ao mesmo tempo, do lado de cá, eu também tive essa preocupação de, ao ingressar, mostrar que eu estava chegando, querendo contribuir com a equipe, que eu não era simplesmente mais uma pessoa que estava ali para realizar um trabalho, mas que eu era uma pessoa que queria contribuir realmente muito mais do que do lado profissional, mas como pessoa mesmo. Então, acho que juntando aí tudo isso que vocês falaram para a gente, essa é a sensação que eu tive. Então, desde os meus gestores, os meus pares, acho que todo mundo aí foi super receptivo, e isso foi muito importante. Obrigada, Nari. Eu acho que a moral dessa história é que até esse distanciamento, ele força com que a gente tenha uma clareza de comunicação muito maior, né? Então, acho que a gente, talvez, pessoalmente, nós deixamos muita coisa subentendida, né? Eu acho que a distância a gente tem que ser mais claro, para poder facilitar o trabalho do outro, né? Acho que é uma via de mão dupla aí nessa história. Uhum. E eu queria engatar aqui uma pergunta, já caminhando, acho que para a nossa última pergunta, a gente tem aí mais 10 minutinhos, da Juliana Hansen, que trouxe o seguinte pensamento, levantando aí a questão de autoconhecimento que a Marina colocou, e a questão de transparência que a Juliana colocou, ouvi um pouco de vocês sobre comunicação e empatia
desse novo profissional, né? Esse profissional que está se transformando agora. Então, acho que para vocês duas, se vocês puderem aí compartilhar um pouco o pensamento de vocês sobre isso. Eu sou fã da comunicação não violenta, né? Eu também trabalho com a comunicação não violenta e, embora o nome seja comunicação não violenta, se a gente fosse traduzir, a gente está falando de diálogos corajosos, diálogos a partir do coração. Então, essa comunicação transparente, para mim, é uma comunicação humana, onde a gente se permite comunicar o que a gente está sentindo, né? Sem medo do que o outro vai falar e sem julgar, né? A gente não precisa julgar. Não é sobre julgar, é sobre o que você está sentindo, não tem certo ou tá errado. Então, quando você fala a partir do que você está sentindo, você conecta o outro para resolver, né? E isso é super válido no ambiente corporativo, aliás, isso é super funcional, né? Eu acho que todas as vezes, né, a Nari fala, todo mundo fala, a Ju, a Dani, a Jana, e a gente sempre chega no mesmo lugar, sobre humanidade. E a empatia, eu não tenho como finalizar dizendo que, assim, para a gente conseguir ter empatia pelo outro, a gente precisa antes estar conectado com a gente mesmo. Não é possível a gente estar se sentindo mal, a gente estar achando que a nossa vida não é legal e a gente tem empatia pelo outro. Isso não rola. Então, se a gente quer construir empatia, a gente precisa se equilibrar por dentro. Gente, não tem outro caminho mesmo. De novo, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é necessariamente prazeroso, ele não é necessariamente confortável, mas ele é o único caminho. O único caminho. E existem milhões de formas da gente praticar autoconhecimento. Um pode ser bom para mim, o outro pode não ser legal para o outro. A gente tem que ir experimentando e se permitindo, mas nunca parar de praticar autoconhecimento, seja na terapia, na meditação, fazendo yoga, lendo, ouvindo, praticando escutativa, viajando. A gente não pode viajar, enfim, fazendo 1 milhão de coisas, aprendendo coisas novas para entender o que você gosta ou não. Eu acho que o profissional do futuro cada vez mais vai ser solicitado e demandado para ele ter inteligência emocional, para ele ter autoconhecimento, para ele reconhecer a humanidade, porque esse vai ser o profissional que vai continuar tendo cada vez mais resultados. Eu costumo, assim, dizer que toda vez que eu inicio um processo seletivo, por exemplo, eu sempre falo, olha, eu estou tentando ser o mais sincero, o mais transparente possível, para que amanhã você não chegue na minha mesa e fale assim, vim pedir demissão porque eu fui enganada, a empresa não é nada daquilo. Então, assim, eu conto os pormenores, eu falo, olha, é um ambiente gostoso, é um ambiente assim, é bem flexível, no sentido de que todas as marcas transitam, trocam experiências, você vai, a partir do momento que você esteja aberto para receber um comentário, para você receber uma informação, para você receber talvez uma crítica construtiva, a gente tem que ter maturidade para processar aquela informação. Então, eu acho que a comunicação, se desde o início ela é uma coisa transparente, é uma coisa leve, é uma coisa que, por mais que a gente fala comunicação não violenta, mas assim, às vezes o modo como eu falo pode ser interpretado de um jeito, mas eu não estou querendo passar aquela mensagem, mas eu procurei saber se o funcionário ou qualquer outra pessoa entendeu aquilo, né? E aí tiveram situações assim muito adversas no sentido de falecimento ou qualquer situação, alguma intercorrência dentro de casa. Eu costumo dizer que eu não cuidei de 70 funcionários, eu cuidei de 70 famílias, porque às vezes o funcionário me chamava 11 horas da noite e falava assim, minha filha está com febre, o que eu faço? Eu agora, telemedicina, e eu estou esperando você me dar retorno. Né? Eu tive uma situação de uma funcionária que, infelizmente, sofreu um aborto em meio a uma pandemia. Eu fiquei com o marido dela no telefone a madrugada toda. Tá tudo bem? Já aconteceu? Não aconteceu. Ah, então tá bom, tô aqui esperando. Então, é justamente isso, é você saber medir o que é a empatia, né? Assim, o que é esse cuidado, o que é ser um profissional, por exemplo, de RH. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam, queria ser que nem você. Eu falei, então vem, vamos ver se você vai aguentar. Porque assim, você precisa a todo momento. Que horas que eu preciso ser profissional de RH? Que horas que eu preciso ser profissional de RH humano? Porque eu cuido de um recurso humano. Então, eu não posso cuidar só de processos, de pagamentos, de hora extra, de benefícios. Eu não posso só cuidar disso. Eu preciso cuidar do meu humano. Porque se meu humano não estiver bem, eu não tenho a entrega do trabalho. Então, não faz sentido. Então, assim, é claro que eu tenho que considerar que a maturidade dos funcionários, a evolução, eles entenderem um momento. Olha, o que eu tive de comunicados assim, tô com febre,
tô com gripe, não tô sentindo cheiro. Aí vai, fica em casa, atestado, calma, mantenha calma. Só no 5º dia você pode fazer o PCR, calma, telemedicina. Não vai no posto, não vai no hospital. E aí a pessoa ia, e aí fazia o PCR e dava negativo. Eu falei, eu não avisei? Espera, gente, calma. Então, acho que a maturidade também do profissional para conseguir equilibrar o funcionário também é muito bom, é muito importante. E aí a gente só consegue ter empatia quando a gente realmente tem esse equilíbrio para medir, né, a hora de você falar, a hora de você escutar, a hora de você se colocar no lugar e de você lutar junto com os funcionários. Então, acho que é isso a mensagem. Obrigada, Ju. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante, e eu acho também acho que bem como você bem colocou, é importante também o profissional compreender que o chefe, ou enfim, a equipe, os líderes também estão passando por um momento difícil, né? Então, o que é importante, eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, né? Você mostrar empatia para os teus coordenados, para o teu time, para os teus pares, mostrar que você está ali aberto a receber, mas e até eu também, na qualidade de coordenadora, né, de equipe, de pessoas, é super difícil equilibrar esse ponto, porque eu tenho que mostrar empatia, claro, porque são meus queridos, são do meu coração, são meus amigos, são as pessoas com quem eu passo todos os meus dias, mas eu também não posso deixar de cobrar resultado, cobrar qualidade, que é o que a gente sabe, né? Então, esse equilíbrio é muito difícil. E aí eu queria colocar para vocês uma última perguntinha rápida aqui nos nossos últimos 5 minutos. Qual o elemento mais relevante que vocês entendem no profissional do futuro, pós-pandemia? O que é o mais importante para o profissional se atentar, se transformar e implementar a partir desse momento pós-pandemia? Já que a gente falou de um monte de coisas de autocompaixão, autoconhecimento, eu vou na flexibilidade. Eu fecho nisso. Possibilidade de ser flexível. Chave de ouro, hein? Porque se você não for flexível, não se adaptar à situação, ao momento, ou à sua realidade, enfim, você não vai seguir. Você pode ter o melhor currículo, a melhor formação, mas se você for uma pessoa rígida que não consegue se adaptar, você não vai para frente. E eu acho, né, Ju, assim, eu não sou profissional de RH, mas eu também contrato bastante gente. Quando a pessoa começa falando assim, porque eu sou assim, me vem até aquela música da Gabriela, eu falo, putz, espero muito que você, em breve, descubra que você está assim, que você pode mudar e você pode fazer milhões de coisas diferentes, você não é nada, ninguém é nada, definitivamente. No máximo foi, né? No máximo foi. Verdade. No máximo foi. Acho que o que fica é realmente que a vida é fluida, né? E quem se adapta consegue aí transitar melhor pelo tempo de uma forma mais tranquila, tanto emocional quanto profissionalmente, né? Com certeza. Agora, então, acho que chegamos ao final do nosso debate. Eu esperava todo mundo. Chegamos ao final. Eu queria aqui agradecer ao público que nos ouviu, que disponibilizou aí o tempo para ouvir esse bate-papo. Queria agradecer a Juliana Santos, a Marina Amaral, as mediadoras que estiveram aqui comigo, a Narimã e a Janaína. Dizer para todos que esse vídeo vai ficar disponível na íntegra no YouTube e no canal do Azevedo 7 Advogados, na página de multimídia do nosso website. Queria convidar todos vocês para nos seguirem nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e acompanhar a nossa agenda de eventos e os conteúdos que nós produzimos. E queria aqui deixar um aviso também para o nosso próximo evento. Não vou esquecer que é no dia do meu aniversário, dia 18 de agosto, teremos um webinar do Azevedo 7 Advogados em parceria com a Potenza Capital, sobre planejamento patrimonial e sucessório, aspectos legais e financeiros dos possíveis impactos da reforma tributária, com os nossos sócios Rafael Bassoli, da área de Wealth Planning, e Maurício Salim, da área tributária, na nossa mesa de debates. Inscrições e mais informações, por favor, visitem o nosso website. Queria agradecer a todos mais uma vez, desejar um ótimo final de semana e um beijo enorme para todos. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Adorei, gente. Super obrigada. Muito Até a obrigada próxima. mesmo. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.